Graças a Deus, mais uma vez a paz do Senhor a todos. Nós vamos abrir a nossa Bíblia em Tiago capítulo 1, versículo de número 13 em diante. O culto passado nós paramos no versículo 12 e nós vamos partir do versículo 13 nessa noite. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos. Eu acredito que muitos aqui nessa noite venceram o cansaço, né? Mesmo apesar de estarem cansados, estão aqui nessa noite, depois de um dia de jornada, um dia de trabalho. Outras talvez deixaram seus compromissos de casa para depois e priorizaram a vinda à casa de Deus. Tiago capítulo 1, versículo 13. Eu vou fazer a leitura do telão, juntamente com a igreja. Nós vamos ler do 13, eu pretendo ir até o... Do 13, eu pretendo ir até o 27. Vamos ver se a gente consegue chegar lá. Dar um adiantado. Diz assim, eu vou ler um versículo, irmãos, o versículo seguinte, na tradução do telão, porque aí todo mundo vai ler igual. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Por isso, rejeitando toda a imundície e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazendo da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Todos, a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. Grande, eterno e maravilhoso Pai, Senhor, no nome de Jesus, mais uma vez estamos em Tua presença e rogamos a Tua graça e a Tua misericórdia, para que todos nós possamos aprender um pouco mais da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Podem sentar. Meus queridos, a partir do versículo 13, foi onde nós começamos a leitura. Tiago começa dizendo da seguinte maneira: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Entendamos, meus queridos, nessa noite, que vamos diferenciar primeiramente o que é tentação de provação, porque às vezes as pessoas confundem, né? Até na própria tradução, quando você
na hora de traduzir os textos originais para a língua portuguesa, você vai encontrar algumas traduções que a palavra melhor apropriada seria provação, e no entanto você vai encontrar como tentação. Eu vou citar esse exemplo também para que nós tenhamos um entendimento mais amplo. Mas tentação quer dizer impulso para a prática de alguma coisa censurável ou não recomendável. Na realidade, tentação é inclinação para as coisas erradas, e não se discute, né? Provação já é o ato ou feito de provar, de certa forma, a fé, a moral ou o caráter. Isso é provação. Então existe uma diferença gritante entre tentação e provação. Então Deus não tenta ninguém. Isso é um ponto-chave. Que pode ser que alguém, na sua inocência, diga: fui tentado por Deus. Não, tentado não. Você pode ter sido provado por Deus e não tentado. Como eu disse que os textos originais, na hora de trazer os textos originais para a língua portuguesa, houve uma certa dificuldade. Eu tenho 2 exemplos para citar para os irmãos aqui. Um se encontra em Gênesis capítulo 22, versículo 1. Eu não sei como é que está escrito no texto da Bíblia de vocês, mas na minha Bíblia está escrito dessa forma: e aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão. Na minha Bíblia, Almeida, Revista Corrigida, está escrito desta maneira. Só que o correto não é tentou. O correto seria: e depois dessas coisas Deus provou ou pôs à prova a Abraão. Então, aí você vai falar assim: tentar e provar na língua portuguesa existe uma certa semelhança. Só que para nós, dentro da definição bíblica aqui, tentação está associada ao diabo, provação a Deus. Então, provação é algo de Deus, tentação é algo do maligno. Então a gente não pode confundir isso, né? Como eu disse, na língua portuguesa é muito complexo, irmãos. Você vai encontrar, não é só em Gênesis 22, 1, não. Você vai encontrar em outras referências bíblicas. Na hora de traduzir, você vai ver que a língua portuguesa força a tradução. Eles forçam para um melhor conhecimento, uma melhor adaptação nossa. Aí eles acabam jogando palavras sinônimas, né, o que de certa forma querem dizer a mesma coisa. Eu quero citar um outro exemplo, que é bastante conhecido. Está em Mateus capítulo 19, versículo 9, que é quando Jesus está falando sobre... O texto diz o seguinte: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa, a minha tradução, de prostituição, e casar com ela, comete adultério. O que casa com a repudiada também comete adultério. A minha tradução diz prostituição, só que o texto original já diz fornicação. Aí você vai falar assim: poxa, fornicação para prostituição está errado. Qual é o problema? Se você for olhar dentro da língua portuguesa, olha como é que é, para você entender como é que na hora de traduzir, o entendimento deles é mais ou menos dessa forma. Por exemplo, fornicação é um ato de prostituição, sim ou não? Claro que é. Então a palavra prostituição de todo não está errado. Vocês estão entendendo? Eu estou dando 2 exemplos aqui para os irmãos entenderem. Você vai encontrar várias versões e várias traduções de Bíblia lá, que você vai encontrar palavras diferentes e que você vai ver que no fundo tem tudo a ver, ok? Só estou separando tentação de provação para que nós possamos entender de fato o que a Bíblia diz. Então ninguém vai ser tentado nunca por Deus. Pelo diabo, sim. Pastor, eu fui tentado. Mas então você foi tentado por quem? Pelo diabo. Porque por Deus ninguém é tentado. Por Deus você está sendo provado. Isso é bom nós frisarmos nessa noite. Mas aí Tiago continua dizendo: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Ou seja, quando alguém é seduzido. A palavra correta seria essa: quando alguém é seduzido. A sedução, o pecado seduz, irmão. A tentação seduz. Aí você fala: eu fui tentado. Você foi tentado por quê? Porque algo te seduziu. Algo te seduziu, né? Algo te seduziu, algo que você viu, algo que você ouviu, né? Geralmente é no ver e no ouvir. Geralmente é no ver e no ouvir, né? Homem, por exemplo, homem é mais visual, né? Homem é mais visual.
Homem já é mais visual, homem é naquilo que vê. Você pode ver que tem homem que quer bater os olhos, ele se deixar, ele peca. Então, homem é visual, mulher já é mais auditiva. Então é algo, quando você é seduzido por algo que você ouviu ou que você viu. Então, quando alguém é tentado, é justamente quando alguém é seduzido ou atraído, né, pela sua própria concupiscência. Aí ele continua: depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. O interessante, irmãos, que o desejo, ele tendo domínio sobre nós, a partir do momento que o nosso desejo tem domínio sobre nós, ele nos induz a pecar. A verdade é essa. A verdade é essa. Então, quando ele diz que havendo a concupiscência concebido, quer dizer, primeiro é o desejo, né? Algo que foi o que aconteceu com os nossos pais lá no Jardim do Éden. Primeiro, houve um certo interesse. A partir do momento que desperta um certo interesse na mulher, ela acaba sendo seduzida e acaba pecando. Então o desejo, a partir do momento que o desejo ele toma o domínio da situação, irmão, é um problema sério na vida do cristão. É por isso que o cristão ele tem que ter a vida totalmente direcionada por Deus, para que ele possa ter discernimento até onde ele pode ir ou deixa de ir, né? Tem coisa, irmão, tem situação que o crente tem que evitar, mas evitar arrisca mesmo, né? É um cidadão, quando você sai do mundo, você sai do mundão, vem para Jesus, primeiro amor, né? Você está crente, graças a Deus, Deus está fazendo a obra na sua vida. Irmão, eu fugia de tudo aquilo que outrora eu era preso. Eu aceitei Jesus, eu fui fugindo das coisas que outrora eu era preso, tais como bebida, tais como aquele grupinho de amigos onde tinha muita mulher, situações que eu falei, eu tenho que evitar. Tem pessoas que não evitam, irmão. Tem pessoas que falam, não, irmão, depois de um certo tempo, quando você pega a maturidade e realmente você vê que o velho homem já está sepultado. E outra coisa, viu? Não pensa que o velho homem não pode ressurgir da noite para o dia, que ressurge também aos pouquinhos, né? É só você parar de ter vida com Deus, é só você parar de buscar a presença de Jesus, que o velho homem vai ressurgindo. E os desejos começam a florir dentro de você de novo. Outrora, coisa que você não gostava, que você já tinha abandonado, daqui a pouco você está desejando novamente. Então o que eu fiz? Eu fui fugindo de tudo aquilo que outrora eu era preso. Bebida, andava distante, irmão, de quem bebe, né? E o pior de tudo, irmão, que o diabo é tão sujo, né? Aí vem a área da tentação. O diabo é tão sujo que ele vai nos tentar justamente naquilo que você outrora era preso. Se ele sabe que o seu problema era mulher, ele vai te tentar com mulher. Se ele sabe que o seu problema era com vício, ele vai te tentar com vício. Se ele sabe que o seu problema era a bebida, ele vai te tentar com bebida. Se ele sabe que ele conhece, então ele vai te tentar em cima daquilo que supostamente ele pode ter algum benefício. Então é por isso que nós não podemos, em hipótese alguma, deixarmos que o nosso desejo venha florir novamente dentro de nós. Eu estou te dizendo isso por quê, irmão? Porque tem crente que dizia, né? Tem crente que dizia no Natal, tem crente que dizia no Carnaval. Eu lembro que um irmão foi me visitar uma vez lá, e era virada de ano. Foi me visitar lá, era virada de ano. Aí eu vi o irmão com uma latinha de Brahma, o irmão da igreja, não era daqui não, tá, irmão? Não é daqui de Alto Laje não. Aí o irmão estava com uma latinha de Brahma bebendo, aí ele virou para mim, aí eu falei, ô irmão, você não é crente, rapaz? Ele falou, sou, mas essa aqui, ó, essa aqui é sem álcool. Aí eu falei, rapaz, quem pensa que o diabo é besta, irmão, está perdendo tempo. O diabo é astuto. Se ele conseguiu arrancar um casal em plena comunhão do Éden, quanto mais o homem, na situação em que nós vivemos, que nós estamos rodeados, cercados de tudo quanto não presta. Você imagina? Aí eu falei com ele, então beber cervejinha sem álcool não tem problema, porque a cerveja é sem álcool. Falei, o diabo é tão astuto, ele vai inventar o cigarro sem nicotina. O cidadão, o crente vai fumar, porque o cigarro é sem nicotina, né?
Vai ventar. O diabo é astuto, irmão. O objetivo do diabo é nos derrubar. O objetivo do diabo é nos atrapalhar, chegarmos até onde Deus quer que nós cheguemos. Mas em nome de Jesus nós vamos chegar no céu, debaixo da graça e da misericórdia de Jesus. Então nós não podemos deixar em hipótese alguma que o desejo tenha domínio sobre nós, para que nós não venhamos de fato morarmos no pecado novamente. E Tiago diz: não erreis, meus amados, versículo 16 e 17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Meus queridos, se tem alguma coisa boa, só pode vir de cima. Nada que é bom vem de baixo, viu? É tanto que Jesus mesmo disse para os discípulos, falou assim, os discípulos querendo comprar a briga de Jesus, Jesus falou: rapaz, peraí, não é por aí não. O meu reino não é deste mundo. O meu reino não está aqui embaixo não, o meu reino está lá em cima. O próprio João, ele disse, que o homem não pode receber coisa alguma se de cima não lhe for dado, quer dizer, proveniente de Deus. Toda coisa boa, tudo aquilo de fato que é bom e que de fato tem um verdadeiro significado, um verdadeiro valor para nós, só pode vir de cima, irmão. Não adianta você esperar. Tem crente que está preso às coisas de baixo. Tudo isso aqui fica. E eu fiquei triste esses dias agora que eu estava conversando com meu patrão. Eu fiquei triste, irmão, porque eu imaginava, quer dizer, na realidade foi até a inocência da minha parte, Eu imaginava uma coisa, ele me falou outra. Aí ele falou bem assim: rapaz, eu falei, quando a gente morre, eu falei, a gente morre. Ele falou, a gente morre, a gente não leva nada. Ele tem esse conceito também. Não é evangélico não, mas sempre está ouvindo alguma coisa de Jesus lá, porque a gente sempre está falando alguma coisa para ele lá. Aí ele estava falando, ele falou: rapaz, é verdade, a gente morre, a gente não leva nada. Aí eu falei com ele bem assim, eu peguei e falei: mas pelo menos o meu ternozinho mais novinho, imagino que minha esposa vai botar em mim, para a gente velar o corpo com o ternozinho mais novinho. Ele falou: mas deixa eu te dar uma notícia ruim. Você sabe o que eles fazem quando você morre? Primeiro, você está todo duro, não tem como ele vestir um terno em você. Eles vão rasgar o seu terno embaixo e botar só por cima. Nem o seu terno você vai vestir. Aí eu falei: meu Deus do céu. Aí eu não tinha me atentado para isso. É uma verdade, irmão. Até a roupa que a gente vai levar no dia que partir daqui, irmão, vai ser rasgada. Aí se cumpre uma profecia que Jó disse, e que serve para muito, para nossa edificação, para quem gosta, quem está preso, grudado aqui nas coisas de baixo aqui. Ele disse assim: olha, nu vim do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Do jeito que a gente nasce, a gente vai embora. Você nasce sem nada e vai embora sem nada, irmão. Então não adianta você ficar preso aqui não. Tinha um rapaz que ele trabalhava a vida toda, sempre trabalhou, porque trabalhar não é errado. Agora existe um erro gravíssimo, eu vou te dizer qual é. É você priorizar o seu trabalho acima de Deus. A partir do momento que você prioriza o seu trabalho acima de Deus, você está errando. Aí ele estava trabalhando e falou: pastor, mas é porque eu tenho conta para pagar. Eu falei: mas quem é que não tem, meu filho? Se quiser eu te mando as minhas para você também, Eu tenho um monte de coisinha lá para pagar também. Se quiser eu mando. Te mando o nome do Pix, o número do Pix. Agora tem Pix, na época não tinha, Falei: manda o que você quiser aí, você é só para pagar para nós aí, Quem é que não tem dívida para pagar? Quem é que não tem preocupação no dia a dia? Aí eu falei com ele: o que é mais importante? O seu trabalho ou a sua família? Eu falei com ele: sua família tem menos importância? Na época estava todo mundo na igreja. Eu falei: você abre o olho, você está trilhando um caminho que vai gerar consequência. Tem gente que não pensa, tem gente que não analisa, irmão. Eu falei com ele: você está indo para um caminho que não tem volta. Em resumo, está ele e toda a sua casa, a família toda afastada. Foi indo, não pastor, não vou para o culto hoje não por causa do trabalho. Não vou para o culto hoje não. Irmão, eu fiquei analisando, você sabe por causa de quê? Eu fiquei analisando uma coisa. A gente que vem, eu digo por mim, eu estou no culto todos os dias que tem culto. Eu não falto culto. Bom, tem dia que você está triste, está moribundo. Todo dia eu estou na igreja. Se tiver visita, eu estou na visita. Semana passada nós emendamos, irmão. Eu só ia dar 8 dias direto.
nos compromissos. Foi na quinta, foi na sexta, foi no sábado, foi no domingo, foi na segunda, foi na terça, foi na quarta. Aí na quinta-feira eu falei, não, hoje não. Eu não, acho que na quinta eu fui também, fui. Na quinta eu fui, na sexta que eu não fui. Aí eu falei, meu Deus, a gente está todo dia na casa de Deus. E tem dia que você não está 100%, tem dia que você está para baixo, tem dia que você está mais triste um pouquinho. Você imagina aqueles que não estão todo dia na casa de Deus, né? Então todo bom presente, irmão, só pode vir proveniente de Deus. Você quer coisa boa? Então você espera vir de Deus, viu? Espera vir de Deus, porque aquilo que vem de Deus não causa prejuízo, não causa dano, não vai fazer você chorar nunca. Pode ter certeza no que eu estou te dizendo. O que é de Deus nunca irá te decepcionar nem te causar prejuízo. Agora o problema todo, você sabe o que é? É que a gente fala de precipitação. Ontem foi falado sobre precipitação aqui também, né, no culto. Mas é uma realidade, irmão. A gente às vezes age igual a mulher de Abraão agiu, precipitado. Aí gera problema, gera consequência e fala, Jesus, e agora? Agora? Você que arrumou o problema, irmão. Deus vai ter compromisso com a provação que às vezes Ele permite você passar. Agora com os problemas que você arruma, agora você tem que arcar com suas responsabilidades. Não é assim que a gente faz? Versículo 18. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fossemos como primícias das suas criaturas. Todos nós fomos gerados segundo a vontade de Deus, através da sua palavra. Todos nós fomos gerados segundo a vontade de Deus, através da sua gloriosa palavra. Sabei isso, meus amados irmãos. Mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Está aí, irmãos, uma coisa que dá problema na vida da gente, né? Eu sou que eu falo, Jesus, eu faço igual o salmista, boto um guarda na porta dos meus lábios. Quando eu vi, eu já falei. Eu não sei se vocês têm esse problema. Quando eu vi, eu já falei, já disse. E a recomendação é que a gente tem que ouvir mais e falar menos. Está na Bíblia. A Bíblia que manda. Falar, ouvir mais e falar menos. Pronto para ouvir. Vamos escutar um pouquinho mais. E às vezes a pessoa não tem essa sabedoria, esse entendimento, ou por que não dizer esse controle, esse domínio de poder ouvir um pouco mais. Às vezes a língua coça, não tem que falar, tem que abrir a boca. Aí quando viu, fala. O problema é que quando a gente fala de forma precipitada, ou fala sem pensar às vezes a gente arruma um problema. E vou ser sincero para você, irmão, o problema é uma coisa que bate na porta constantemente. Não sei no seu caso, mas lá em casa de vez em quando bate um problema. E você imagina a gente falando demais, Se falando pouco, problema bate na porta, você imagina falando demais. Se a gente não segue à risca o que a Bíblia recomenda que nós façamos, que é justamente estarmos prontos, aptos para ouvirmos, ouvir um pouquinho mais e ao mesmo tempo falar um pouquinho menos. Eu me alegro muito, irmãos, porque essa questão, Deus foi tão sábio que Ele nos deu 2 ouvidos e uma boca. Já pensou? Quem gosta de falar muito, se tivesse 2 bocas e um ouvido só? E se a Bíblia chegasse e falasse assim, irmão, todo homem seja pronto para ouvir. Opa, mas eu só tenho um ouvido, tem 2. Como é que para controlar uma boca já dá um problema? Você imagina se fosse 2, irmão? Você imagina só o problema com 2 bocas falando ao mesmo tempo? No dia que você pegar a sua mulher brava falando com 2 bocas ao mesmo tempo, meu Deus, Jesus toma conta, Aquele homem que fala demais, diz a mulher que eu falo muito. Um homem que fala demais igual eu. Nossa Deus, quando eu estou bravo eu falo. 2 bocas falando ao mesmo tempo. Jesus toma conta.
A Bíblia diz: porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Ninguém pratica o que é justo estando irado. Sim ou não? Se estiver nervoso, você vai praticar justiça estando nervoso? Estando com raiva? Eu duvido. Eu duvido você com raiva. Se você vai chegar para a pessoa te fazendo raiva, você vai falar: que Deus te abençoe e te guarde. Eu duvido. Eu duvido. Tem crente que calma, já não manda, já não tem essa educação toda. Você imagina no momento de ira. Existe uma questão muito interessante, irmão. Quando a gente ensina desde pequenininho os nossos filhos, isso é de suma importância, você ensinar os filhos. E quando o meu mais velho ficava bravo, à medida que cresceu, eles aprenderam muita coisa na escola, viu? Para quem acha que escola educa filho, escola não educa filho. Quem educa filho são os pais, tá? Escola ensina alguma coisa lá, e eles acabam aprendendo coisa que não presta também, e lá na escola, porque dentro de casa eles não aprendiam não. Eles nunca tinham ouvido. Aí o mais velho uma vez estava nervoso dentro de casa. Mulher briga muito com os filhos, sabe que os filhos aprontam, aí a mulher acaba brigando mesmo, né? Aí ele estava nervoso, ele chegou nervoso, ele bem branco, foi vermelhinho, ele falou: pai, o cara bravo. O que foi, meu filho? Mamãe é uma bênção, né? Meu filho, sua mãe é uma bênção. O que sua mãe te fez? Mamãe brigou comigo de novo, pai. Ele estava chorando, bravo lá. Mas por que ele falou que a mãe dele era uma bênção? Porque eu ensinei ele pequenininho que não devia xingar. Então, agora, dificilmente você vai encontrar um adulto, você fazer, dependendo da uma situação. Eu conheço crente, irmão, que é igual o Pateta. Viu aquele videozinho do Pateta? O Pateta, ele está andando normal, educado, gentil. Aí ele entra dentro do carro, se transforma. Bom, tem crente que se tiver com o carro na mão, ele passa por cima de você, se deixar. E se você der cortar ele, ou der uma fechada nele, é capaz de ele te ofender. É capaz dele falar umas línguas desconhecidas. Da linguagem, eu me refiro do vocabulário de crente, né? Uma língua desconhecida, não é língua estranha não, tá? É uma língua desconhecida do vocabulário dos crentes. Aí você fala: não, pastor, o crente não xinga. Irmão, crente irado, você está brincando, irmão. É só Jesus na causa. Então, é por isso que ele diz claramente que a ira do homem não opera a justiça de Deus. O versículo 21 diz o seguinte: pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar vossas almas. Imundícia, irmão, é tudo aquilo que é imundo, que não presta. Malícia é habilidade para enganar, inclinação para fazer o mal, né? Má índole. Então, tudo isso tem que sair de perto de nós como cristão em Cristo Jesus. Aí Tiago continua no versículo 22 e diz o seguinte: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla no espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazendo de obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Olha que coisa interessante aqui. A Bíblia dá um conselho para que nós sejamos cumpridores e não somente ouvintes. Ouvir a palavra de Deus já é uma atitude louvável, com certeza sim. Mas a gente não tem que se contentar em somente ouvir. Eu conheço pessoas que conhecem Bíblia, irmão. Conhecem Bíblia, mas vivem no erro. Não adianta conhecer Bíblia e viver no erro.
Eu conheço, eu já li a Bíblia 5 vezes toda. Graças a Deus que você lê a 6ª, 7ª, 8ª vez, se Deus te der condição para isso. Mas não é decorar a Bíblia, é pôr em prática aquilo que a Bíblia manda. Porque o Evangelho de Cristo Jesus, irmão, não é para a gente ficar conhecendo, não é somente para nós sabermos, conhecermos, não. O Evangelho é para ser vivido, para ser colocado em prática. Nós não podemos ser aquele tipo de pessoa, como o Tiago cita, somente ouvintes, não. Todo culto. Eu tiro como exemplo, eu reuni numa igreja, onde meu pastor, na época lá, era bem rígido, irmão, bem rígido. Os cultos de doutrina lá, nas terça-feira, que era culto de doutrina, irmão, eu vou ser sincero para você. Se você fosse num culto de doutrina lá, você vai ficar, meu Deus do céu, o homem é corajoso para falar isso tudo que ele está falando. E ele pregava tudo. E o interessante é que quando ele estava pregando lá, tinha um grupinho lá atrás, sempre tem aquele grupo do poder, né? Aí tinha um grupinho lá atrás, a igreja lotada, entupida. Aí eles gritavam de lá, do grupinho, gritavam lá: bate mesmo, Jeová, não sei o que lá, Jeová, é isso aí, aquela coisa toda. Passaram-se um tempo, o que é que aconteceu? Aquele mesmo pastor, que era rígido demais, vamos dizer assim, poderíamos até dizer, chegava até ao extremo de ser salgado, ficou insosso, perdeu o sal todo. Quando ele perdeu o sal todo, aquele mesmo grupo que se dizia que gostava de doutrina, foi o mesmo grupo que acompanhou ele nessa nova trajetória de vida. Então eu te pergunto, irmão, crente, você está firmado em quem? Em quem é que você está firmado? Se o pastor se afastar, se o pastor desviar, você desvia também, né? Se o pastor fraquejar, você fraqueja também. É por isso que o escritor aos Hebreus, ele manda você olhar para Jesus. Olhando para Jesus. A pergunta é, para onde você está olhando? Né? Tem crente que, se o pastor fizer algo de errado, todo mundo acompanha, irmão. Aí eu fiquei olhando, o mesmo grupo que dizia que era rígido, que gostava de doutrina, foi o mesmo grupo que também se misturou à nova linha de pensamento. Irmão, a gente não pode ser assim, não. Crente tem que ter convicção. Quem vai pela cabeça dos outros é piolho, você não é piolho. Você tem raciocínio, você tem entendimento, né? Eu lembro que uma vez, você sabe que pastora não existe, né? Pastora, a única pastora na Bíblia se chama Raquel, que casou com Jacó. Me ajuda, é isso mesmo, né? Foi Jacó? Foi. É isso aí, tá certo. Eu confundo as mulheres de Isaac e Jacó, eu confundo tudo. Isaac, só não de Abraão, que eu sei que foi Sara. Eu sempre faço uma confusãozinha. Então, a única pastora da Bíblia se chamava Raquel. Mas não era pastora de igreja, era pastora de rebanho de ovelha, de cabrito, de bode. Está na Bíblia, né? Aí tinha uma senhora que ela se titulava pastora, né? Ela tinha um rebanho dela. Aí ela foi fazer uma visita uma vez no rebanho dela, e fazia parte da minha família, e eu estava junto na hora que ela foi fazer a visita. Aí ela começou a fazer a visita, ela virou e falou bem assim. Aí nós começamos a conversar, nós conversamos antes um pouquinho. Aí eu disse para ela bem assim: olha, nenhum deles aí, ó, da família que estava lá, eu falei, nenhum deles, lá tinha um grupinho, eu falei, nenhum deles tem certeza da salvação, e todos eles andam brincando de ser crente. Nenhum deles tem compromisso, eu disse. Você sabe o que ela falou? Ela era pastora, entre aspas, porque não existe. Ela se dizia pastora deles, e ela disse a seguinte frase, eu nunca me esqueço. Ela disse na cara deles, falou: ó, eles têm a Bíblia, eles que procurem saber o que é certo. Irmão, sou sincero, se um pastor ou pastora, né, no caso lá foi a pastora, se dizia, chegar para falar uma coisa dessa para mim, meu irmão, como é que é? Ela disse o seguinte: eu não vou ensinar não, se eles quiserem, eles procurem na Bíblia. Na hora eu fiquei muito chateado de ouvir aquilo da boca dela, porque realmente
eu achei até uma falta de respeito. Só que existe uma certa verdade, porque a gente tem que ter a gente tem a Bíblia nas mãos, a gente tem a palavra de Deus na mão. A gente tem a obrigação de examinar as Escrituras. João 5,39. Ele manda você examinar, não é ler não, irmão. Isso aqui não é revista da Veja não. Isso aqui não é o jornal da Tribuna não. Isso aqui é a palavra de Deus, tem que ser examinada de forma detalhada. Examinar o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. A gente tem essa obrigação sim. Se você escuta algo, seja de mim ou de quem for, e você acha que não está certo, ou você tem dúvida, vai para a Bíblia. A Bíblia tem respaldo. Ou eu estou falando besteira? A Bíblia é o nosso manual de regra, irmão. Eu não vou andar errado porque A ou B anda errado, né? Eu não vou fazer o que os outros fazem, eu vou fazer o que a Bíblia manda que eu faça. É assim que crente tem que pensar, né? É assim que crente tem que pensar. Afinal de contas, irmão, é isso que a gente tem como compromisso. Para quem quer morar no céu tem que proceder dessa forma. Como eu disse, não é suficiente ouvirmos a palavra de Deus, nós temos que cumpri-la na íntegra. E outra coisa, viu? Não é de forma parcial não. Um rapaz chegou para mim uma vez lá e falou assim: pastor, ele dava o dízimo na igreja lá, ele entregava o dízimo. Aí eu cheguei para ele e falei: olha o que eu disse para o rapaz. O rapaz dava o dízimo, mas ele não queria Jesus. Ele achava o seguinte: o dízimo já é o meio caminho, já Jesus pode pegar através do meu dízimo e me colocar lá no céu. Aí eu virei para ele e falei com ele assim: rapaz, a igreja é muito grata a você pelo fato de ser dizimista e estar ajudando a obra de Deus, porque você tem um bom coração, e eu vejo isso. Porque uma pessoa chegar para você e entregar o dízimo é um ato de quem realmente tem um coração voltado para Deus. Mas eu disse para ele: o seu dízimo não pode te salvar, porque não adianta ser dizimista e não ter compromisso com Deus. Eu disse para ele. É uma verdade, irmão. Bíblia tem que ser cumprida na íntegra, né? Não adianta, ela fala assim: eu cumpro, eu tenho um hino que eu gosto muito, que diz assim, o hino do quase crente, né? Aí ele diz assim: quando eu era quase crente. Tem crente que é desse jeito: eu sou quase crente. Por que é quase crente? Porque eu não consigo perdoar o meu irmão. Eu sou quase crente. Por quê? Porque eu não consigo liberar o perdão. Eu sou quase crente, por quê? Porque eu ainda estou agarrado, tem uns carrapichos lá do mundo, está agarrado, veio comigo, está agarrado no meu cangote até hoje. Então, meu irmão, não pode ser de forma parcial, tem que ser na forma integral, né? Aí você fala: mas tem coisa que está no meu coração. Aí Tiago, né, tem um texto que ele diz, claro, de forma bem clara: se o nosso coração nos condena, maior é Deus que os nossos corações. Se tem alguma coisa dentro de nós, irmão, que tem que ser tirado, Deus tira. E para você que não sabia, fica sabendo agora: Deus é especialista em fazer transplante de coração. Peraí, sério mesmo? Sério. Quando Deus botou Saul para assumir o reinado de Israel, a primeira coisa que Deus fez foi trocar o coração de Saul, está na Bíblia. Aí você fala: meu coração não está legal não. Pede Jesus para trocar. Meu Deus, eu preciso ser obediente, viver a palavra de Deus na íntegra, e não de forma parcial. Uma certa vez Jesus estava dando um discurso, irmão. Jesus estava dando um discurso em Lucas capítulo 11, versículo 27. E uma mulher dentre a multidão disse da seguinte forma: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamastes. Olha que uma mulher no meio da multidão soltou e falou isso, né? Aí Jesus responde à mulher. Jesus, pensa num homem que tem resposta para tudo. Jesus vira para ele e diz: olha, mais bem-aventurado ainda são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Guardar onde? No coração. Então a palavra de Deus tem que ser guardada, irmão. Tem que ser guardada, porque no momento certo, na hora que você mais necessitar, ela vai te ajudar. Você sabe por que ela ajuda? Eu nunca me esqueço. Eu fui no colégio, fui pegar um documento na escola, e eu cheguei na secretaria da escola, e eu fui pedir
a mulher estava, acho que ela estava naqueles dias meio bravo lá. Aí eu fui falar, pedi o documento a ela. A mulher gritou comigo. Ela foi grossa, gritou, foi grossa comigo. Eu aumentei o tom de voz, eu respondi ela no mesmo tom. Ela falou, você tem que esperar aí, que não sei o quê. Aí eu disse, eu espero, né? Mas gritei também, eu espero. Na mesma hora, o Espírito de Deus me trouxe à memória. Olha o que é, conhecer Bíblia, guardar no coração. Na mesma hora, o Espírito de Deus veio no meu ouvido e falou bem assim, ao servo de Deus não convém contender, e sim ser manso. Eu falei, misericórdia. Eu falei, Jesus, me perdoa. Aí eu virei para a mulher, eu tive que pedir perdão à mulher. Eu falei, você me perdoa. Mesmo a mulher toda errado, né? Porque crente é isso, irmão. Às vezes você acaba dando razão a quem está errado. Ser crente é isso, né? O versículo 26, ele diz, se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua e engana o seu coração, a religião desse é vão, né? Refrear nada mais é do que falar menos. Refrear a língua, né? Dá um basta. Essa questão de falar pouco, irmão, é uma coisa interessante. Você pode ver que toda a Bíblia Sagrada ela fala muito sobre a questão da língua. E o livro de Provérbios, no capítulo 17, no versículo 28, tem um texto, irmão, que eu sou sincero para você, quando eu leio esse texto eu fico assombrado. Olha o que o texto diz. Provérbios 17, 28. Até o tolo, quando está calado, é tido por sábio. Irmão, quando a Bíblia diz que até um tolo, quando se cala, é tido por sábio, eu falei, meu Deus do céu. Então quer dizer, para mim ser sábio, eu tenho que fechar a boca. Em algumas situações nós somos obrigados a calar mesmo. Principalmente se você não entendeu. Não entendeu? Fica quietinho. Cala a boca, não entendeu? Né? Se você entendeu, né? Se você entendeu, aí você vai falar, não, já que eu entendi tudo, eu vou falar menos, né? Vou falar o mínimo possível. Porque aquele que muito abre a sua boca, diz a Bíblia, ele traz perturbação para a sua alma. Irmão, se tem uma coisa que eu quero distância, é perturbação. Se tem uma coisa que eu quero distância, é problema, né? Aí ele encerra no versículo 27 dizendo, a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta, visitar, ou seja, prestar socorro aos órfãos e às viúvas nas suas tribulações e guardar-se, ou seja, não se contaminar com a corrupção do mundo. A pessoa falou, você é religioso? Sou religioso. Mas se você é religioso, né, e não presta socorro a quem necessita, se você tem condição de fazer o bem e não faz, né? Até porque já é outra história, não sabe fazer tem condição de fazer o bem e não faz, comete pecado. Mas enfim, prestar socorro aos órfãos e às viúvas, ou seja, a quem de fato necessita. Não é sair dando, né? Se você perguntar, igual eu lembro que uma vez eu fiz assim, né? Mas eu achei, acho que foi 300 ou foi 400 reais, tudo nota de 50, eu achei na empresa, caído no chão, eu peguei o dinheiro, botei no bolso, e se eu perguntar se alguém perdeu, eu tenho certeza que apareceu um monte de dono, né? Eu correria um sério risco de entregar o dinheiro para a pessoa errada, né? O que eu fiz? Eu botei no bolso, fiquei quietinho, aí eu comecei a observar, aí eu vi a reação de um, botou a mão no bolso, procurou para cá, procurou para lá, eu falei, o que foi? Ele, rapaz, eu perdi um dinheiro. Falei, perdeu? Aí eu falei, agora eu quero saber se é verdade, né? Eu perguntei, quanto que era? Falou, você acredita que eu não sei nem quanto que era? Aí eu falei, pois eu achei, tá aqui, ó. Aí entreguei na mão dele, ele falou, rapaz, ainda bem que você é crente, porque se fosse outro aí, rapaz, falei, e olhe lá, irmão, e olhe lá, porque tem crente, irmão, que só Jesus dá causa, né? Tem crente que é trapaceiro, tem crente que é trambiqueiro, tem crente que, irmão, ele engana. Quando eu falo que ele engana todo mundo, ele acha que engana até Deus. Ele acha, porque Deus ninguém engana, mas ele acha,
Então, irmão, a verdadeira religião pura e imaculada para com Deus é essa, irmão. Visitar, ou seja, socorrer, prestar socorro a quem precisa e ao mesmo tempo guardar-se da corrupção do mundo, é não se contaminar. Eu costumo dizer, falar antigamente era mais fácil ser crente, eu até concordo, porque as coisas hoje estão mais acessíveis. As coisas hoje estão mais acessíveis. Hoje, por exemplo, irmão, eu lembro que filmes inapropriados, imorais, né, filme de prostituição, por exemplo, em televisão tinha censura. E os filmes, não era aquela coisa toda, mas os filmes que tinha aquela censura só se passava tarde da noite. Para ser sincero a você, eu nunca assisti, né? Na minha época era TV preto e branco ainda. Nunca assisti. Então, quer dizer, eu falei, eu não conseguia, da tarde, eu não dormia. Eu dormi, não tinha condição, não tinha cristão que ficasse acordado até 2, 3 horas da manhã para assistir um filme. Outra coisa, assistir um filme e as propagandas ainda, né? Ninguém. Hoje em dia, tudo isso está acessível, então para ser crente hoje está mais difícil. Sabe por causa de quê? O YouTube, que é um canal, vamos ser sinceros, bem útil. Nós mesmos utilizamos o YouTube para o crescimento da obra de Deus e propagando o Evangelho, anunciamos as boas novas. Mas o YouTube é um terrível, irmão. Quem tem conta no YouTube sabe que tem vídeos para maiores de 18 anos. Qualquer pessoa hoje tem crianças que têm conta no YouTube, né? E os pais às vezes não filtram, não sabem nem o que os filhos estão vendo. Hoje está mais difícil, você sabe por causa de quê? Porque na minha época, com 7 anos de idade, eu era igual bobo. Eu acreditava que a criança vinha pela cegonha. Você acredita nisso? Eu com 7 anos de idade, meu caçula, meu irmão que nasceu, o caçula nasceu. Aí eu chorando no outro dia, meu pai falou, por que você está chorando? Seu irmão está aí, sua mãe está bem. Aí eu falei, não estou chorando por causa de mamãe, nem por causa do meu irmão não. Ele falou, por que você está chorando? Eu falei, eu estava procurando a cegonha, eu queria ter visto a cegonha trazer meu irmão. Eu com 7 anos acreditava que a cegonha trazia. Você pergunta para uma criança de 7, 8 anos hoje, a criança te dá detalhes. Se duvidar, conta como é feito. As coisas estão mais acessíveis. Hoje, para se guardar da corrupção, está muito pior do que outrora. Pergunta para quem é crente há 40, 30 anos atrás aí. Pergunta, né? Quando antigamente os pastores proibiam a televisão, né? Tinha irmão que escondia a televisão dentro do guarda-roupa. Não era assim? Dentro do guarda-roupa, né? Escondia. Aí eu falei, não, mas naquela época era muito rígido. Não, irmão, porque era necessário mesmo. E hoje está pior, né? Hoje está pior e muito. Claro que está, irmão. Aí você fala, como é que se guarda? Irmão, se não for o sangue do cordeiro, né? Antigamente eu estava vendo, falei, meu Deus, as mulheres antigamente andavam na rua mais decente, né? Hoje em dia as mulheres andam nuas, né? Você anda, rapaz, é só o sangue do cordeiro. Então a corrupção hoje ela está abrangente, a imoralidade está correndo solto, né? Escândalos em cima de escândalo, né? Você pode observar na mídia, esse meio gospel, que não existia gospel, coisa nenhuma antigamente, você sabe disso, né? No meio gospel, tanto de escândalo que tem aí, né? O homem, hoje é assim, ele larga a mulher hoje, pega outra, aí daqui a pouco pega outra, no das pega outra e vai fazendo um test drive. Então a tristeza, irmão. Aí você fala, como é que se guarda, irmão? Né? Só o sangue, mas que Deus tenha misericórdia de nós. Que Jesus nos dê graça o suficiente, que nós venhamos cumprir literalmente a palavra de Deus, e que cada um de nós possamos nos colocar na posição em que Deus quer. O céu não é de qualquer jeito, o céu é ganhar força, tem que ter renúncia, viu? A gente tem que abrir mão de muita coisa, e se a gente não abrir mão, irmão, fica difícil, tá? Tem um hino muito bonito, né? No céu não entra pecado, e não entra mesmo não. Então a gente tem que pedir a Deus misericórdia, meu Jesus, tem misericórdia da minha vida, nos guarda, guarda a minha casa, guarda a minha família, guarde a todos,
e que Deus nos abençoe nessa noite. Se coloque de pé neste momento. Nós vamos agradecer a Deus por esse culto maravilhoso, pela vida de cada um dos irmãos. Hoje eu falei um pouquinho mais, viu? Mas que Deus abençoe os irmãos. Quarta-feira, se Deus nos permitir, estaremos aqui na campanha. Pastor Vinícius fazendo essa oração e dando a bênção apostólica. Nosso pastor presidente não está presente, irmão, ele está atendendo o campo, tá? Ele está em Itaguaçu atendendo ao campo. Pode, Senhor, para os irmãos. Vamos fazer essa oração. Senhor Deus, te glorificamos pelos instantes que aqui estivemos em tua casa, aprendendo a tua palavra. Rogamos a ti, Senhor, que o Senhor venha abençoar a vida do teu filho e que a cada dia, Senhor, possamos guardar a tua palavra no nosso coração. Como tu fizeste, Senhor, com Saul, mudaste, Senhor, o coração dele, mudando a forma dele pensar, de agir. Também faça conosco, Senhor, mudando as nossas atitudes, que possamos transformar o nosso entendimento através do poder da tua palavra. Rogamos a ti, Senhor, nesta noite, estamos saindo, retornando aos nossos lares. Vá conosco, nos guarda e nos proteja de todo mal, em nome de Jesus. Estenda as mãos para cá. Que a bondosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces e insondáveis consolações do Espírito Santo seja sobre todo aquele que espera a muito breve volta do Senhor Jesus. E todos digam: a paz do Senhor.